E uma notícia importantíssima para os beneficiários do INSS vindo diretamente da Previdência Social e também do STF, o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, se você é aposentado, pensionista, essa notícia é importantíssima porque ela vai mexer diretamente no seu bolso, nas suas finanças, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês no dia de hoje essa informação. Esta semana aqui pode acontecer, tá bom? Então já nessa semana tudo pode mudar em relação aí às suas finanças, o valor que você recebe da sua aposentadoria. Então eu já vou explicar para vocês tudo isso no decorrer deste vídeo. Já adianto para vocês, é um dos vídeos mais importantes que a gente já trouxe aqui para o nosso canal e você não pode perder. Não estou falando aqui de abono extra, de 13º, de empréstimo, nada disso. É algo que pode mudar definitivamente as suas finanças. Você que é aposentado, pensionista, muitos de vocês aqui do canal, eu sei que aguardam ansiosos por essa notícia que eu vou compartilhar no dia de hoje, tá bom? Então já faça o dever de casa aí, pega um papel, uma caneta e anota tudo que será falado aqui neste vídeo. Outra coisa, no final eu vou deixar com vocês um especialista falando desse assunto. E por fim, eu vou pedir para você, meus amigos, comentarem de qual cidade, qual estado do Brasil você está nos assistindo no dia de hoje, certo? Deixe um comentário aí de qual cidade, qual estado do Brasil você está nos assistindo. Então, sem mais perda de tempo, eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, então eu vou iniciar logo aqui a abordagem desse vídeo, desse tema da notícia de hoje, e depois eu peço, tá, que vocês assistam por completo uma especialista, a doutora aqui, falando sobre esse tema, ok? Então eu conto com a presença de vocês até o final do nosso vídeo. Urgente, STF divulgou data para julgamento da revisão da vida toda esta semana. Nova data para julgamento da revisão da vida toda do INSS foi divulgado pelo STF e a gente vai passar para vocês agora essas informações. Pessoal, primeiramente, vamos passar para vocês aqui, bem resumidamente, o que é a revisão da vida toda para você que não sabe do que se trata. O que é a revisão da vida toda? Devido à reforma da Previdência implementada em 1999, ocorreram modificações nos critérios de cálculo dos benefícios do INSS, resultando então em prejuízo para alguns beneficiários. Dessa forma, com a nova legislação, as contribuições realizadas antes da introdução do Plano Real em julho de 1994 foram excluídas dos cálculos das aposentadorias. Consequentemente, pessoal, essa decisão, muitos segurados que contribuíram para o INSS antes de julho de 1994 foram prejudicados em relação aos valores de suas aposentadorias. Assim, o principal objetivo da revisão da vida toda é incluir essas contribuições aí no cálculo da aposentadoria, assegurando que o segurado receba uma quantia justa correspondente ao que é devido a ele. E me conta, você aí faz parte desse grupo de pessoas, né, que contribuíram para o INSS antes de julho de 1994 e que foi prejudicado? Comenta aqui embaixo, deixe a sua opinião. E vamos lá. Desse modo, pessoal, o julgamento já foi retomado e adiado algumas vezes lá no STF. No entanto, esta semana, novamente o assunto entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal. Assim, os ministros devem retomar o julgamento na próxima quarta-feira, dia 20 de março. Eu não sei que dia você está assistindo a esse vídeo, podendo chegar à decisão de um dos processos de maior impacto para os cofres públicos brasileiros e para as finanças dos aposentados, pensionistas do INSS, certo? Então agora eu vou deixar com vocês a especialista falando sobre esse tema, é extremamente importante. Como vocês viram, esse tema aqui, tá, é um dos temas que mais vai movimentar a economia brasileira no ano de 2024, eu posso dizer até na próxima década, tá bom? E vai impactar muito, mas muito, os cofres públicos. Enfim, eu vou deixar agora uma especialista falando desse assunto com vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, certo? Com mais pessoas, para que todo mundo saiba desse tema da revisão da vida toda, que é um tema extremamente importante e muito aguardado por milhões de brasileiros. Na tela.
Dia, Vitor. Eu quero agradecer o convite, desejo também um feliz ano novo para todos e que seja um ano realmente de diferença na nossa vida, né? De Tomara. bênçãos. É isso, assim seja. Doutora, queria que a senhora explicasse para a gente começar a conversa do que se trata a revisão da vida toda, que é um caso que o Supremo Tribunal Federal já julgou, tinha aprovado a revisão, o INSS recorreu e agora é por isso que os ministros vão se debruçar sobre esse assunto de novo agora em fevereiro. Queria que a senhora explicasse para a gente o que é esse mecanismo, que é um recálculo, né? Uma forma de, como o próprio nome diz, revisar o valor do benefício, quem é que se beneficia com ele e como pode ficar se esse recurso do INSS for aceito. Então, primeiramente vamos explicar o que é a revisão da vida toda, né? Ela serve para quem se aposentou, né, no período posterior a 28 de novembro de 99 até 13 de novembro de 2019. E por quê? Com a legislação que ingressou, a nova legislação, né, que ela veio em 99, ela desconsiderou todas as contribuições previdenciárias do segurado antes de julho de 1994. Então, nós temos muitos segurados, muitos cidadãos que tiveram a sua melhor fase financeira, renda, contribuições maiores antes da entrada da moeda real. E com essa lei que surgiu em 99, eles ficaram prejudicados. Então, a revisão da vida toda é para que o aposentado possa ter o seu benefício revisado, considerando todas as contribuições, antes de julho de 94 e posteriores a julho de 94, tá? O prazo para essa revisão, como que funciona? Esse prazo é de 10 anos, né? Então, se você, hoje, se nós estamos agora em janeiro de 2024, você tem que ter começado a receber o seu benefício em janeiro de 2014 para frente. Se você recebeu em janeiro de 2014 para trás, esse prazo já se expirou para você para a revisão da vida toda. Lembrando que existem outros tipos de revisões de benefício que não estão vinculados ao prazo de 10 anos, tá? A questão que está sendo discutida agora, né, no STF, e até um pouco preocupante para a população, porque antes você poderia requerer esses atrasados dos últimos 5 anos. Então, se eu ingressei hoje, em 2024, com um pedido de revisão da vida toda, eu teria direito a receber os últimos 5 anos dessa diferença que for encontrado um maior benefício. E hoje não está se discutindo isso. Hoje ele já tem um entendimento, né? Alguns ministros que seriam a partir de 2019, o ministro Alexandre de Moraes entende que é a partir de 2022, quando realmente publicou, né, o acordo. E o pior, existem alguns outros ministros que defendem que teria de ser anulado, que teria de voltar para o STJ fazer esse julgamento. E para a gente realmente é um susto, né? Porque você já tem isso já julgado, já estávamos na esperança de já começar a ser implantado, né, para os segurados, porque tem segurados que está tendo seu benefício dobrado, né, se for pela legislação, mas o INSS recorreu informando que não vai ter como arcar com esse custo todo. Esse entendimento que a senhora destacou agora, doutora, de fazer com que esse julgamento retorne para o STF, foi levantado principalmente pelo ministro Cristiano Zanin. Eu queria saber quais são as consequências disso. O Brown lembrou, por exemplo, que essa primeira decisão do STF em relação à revisão da vida toda, dando entendimento favorável a essa revisão, com algumas divergências em relação à abrangência, como a senhora muito explicou, esse entendimento, esse julgamento foi feito em dezembro de 2022. Isso já está em vigor no sentido de repercussão geral ou é preciso finalizar essa discussão, concluir essa discussão para que isso realmente seja algo abrangente sem que o segurado precise entrar na justiça para tentar obter esse direito? Então,
Essa questão do pedido da revisão da vida toda, o INSS ele já tem lá no site do Meu INSS ou no aplicativo do Meu INSS, existe essa opção de você requerer isso de forma administrativa. Mas, infelizmente, na prática, esses pedidos não têm tido movimentação. Os advogados especialistas, né, em direito previdenciário têm o entendimento de que isso é basicamente para que o INSS tenha noção, né, o cálculo de quantos segurados pretendem pedir essa revisão. O meio mais rápido, né, não digo mais rápido, mas eficaz, é entrando com uma ação judicial requerendo essa revisão do benefício. Esse é um assunto que os processos ainda estão suspensos por conta da repercussão geral, conforme você falou, e aí os processos ainda estão suspensos, mas o importante é que a população não deixe para procurar os seus direitos na tentativa de aguardar o julgamento final dessa ação, para que ele não perca esse prazo, que ele tenha esse prazo de até 10 anos, porque muitos já estão ali no limite de completar os 10 anos, e a gente ainda não se sabe quanto tempo vai levar para concluir isso. O risco, conforme eu falei, de voltar ao STJ, porque foi assim, quando essa ação passou pelo STJ, ufa, conseguimos passar. Quando chegou no STF, ufa, realmente o direito foi reconhecido. Porém, agora eles estão fazendo essas limitações nas questões dos pagamentos. Por exemplo, o segurado que era aposentado e ele faleceu e ninguém requereu a pensão por morte. Os herdeiros poderiam pedir essa revisão a título de inventário para que recebesse essa diferença do que o pai deixou de receber quando era vivo. Então, isso é uma hipótese que eles já extinguiram. Então, revisão de benefício já extinto já não tem mais. Perfeito, ouvimos aqui então a doutora Sarita Lopes, que é advogada, especialista em direito tributário, falando sobre esse julgamento importante que vai voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal, sobre a revisão da vida toda. E claro, um assunto que a gente continua acompanhando com extrema atenção, né, doutora? Agora em fevereiro já deve acontecer essa retomada do julgamento e a gente conta com a senhora aqui na nossa programação para a gente detalhar e trazer aqui em detalhes o que for decidido pelos ministros. Vamos acompanhar. Obrigado, viu, doutora, pela gentileza, pela atenção. Mais uma vez, os votos de um feliz 2024, viu? Eu que agradeço. Obrigada.